E se você curte maratona olímpica, a gente está perto dos jogos aí, e você tem curiosidade para saber quem foi os últimos medalhistas de ouro olímpico, então se liga nesse vídeo que eu vou dar o top 10 para vocês, os últimos 10 campeões da maratona olímpica. Então fica ligado no vídeo aí que eu já falo para vocês sobre isso. E yo, tropa de corrida, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou falar com vocês sobre os últimos 10 medalhistas de ouro na maratona olímpica das 10 últimas edições de Olimpíadas que tivemos na história. Beleza? Então vamos direto ao ponto, vamos ao top 10 dos maratonistas dos ouros olímpicos das últimas 10 edições. Então se liga aí. Em 10º lugar, representando a Alemanha Ocidental, está o Waldemar Sierpinski. Acho que é assim, eu vou colocar o nome dele aqui. Na verdade já está aparecendo aí para vocês agora, ó. Ele representava a Alemanha Ocidental e ele foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Moscou, de 1980. O tempo dele na maratona foi de 2 horas, 11 minutos e 3 segundos. E aí vem cá, um fato curioso sobre o Waldemar é que em 1980 ele foi bicampeão de forma consecutiva e ele foi o segundo e único. Antes dele, quem tinha feito esse feito e estava prestes a fazer o ser tri foi só o nosso grandíssimo Abebe Bikila. E se você não conhece a história do Abebe Bikila, comenta aqui e deixa nos comentários que eu faço um vídeo maneiro para vocês, beleza? Bora continuar o nosso ranking. Bom, em 9º lugar, já está aí na tela de vocês, ele é o português de Portugal, ele foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, eu estou falando do Carlos Lopes. Ele levou a prova com 2 horas, 9 minutos e 21 segundos. Agora, um fato curioso sobre o Carlos Lopes é que no mesmo ano que ele levou a medalha de ouro nas Olimpíadas, ele veio para o Brasil disputar a nossa tradicionalíssima prova de São Silvestre. E lógico que ele ganhou a prova com um tempo de 36 minutos e 43 segundos. Na 8ª posição está esse cara aqui, ó. É o Gelindo Bordin. Ele é italiano e ele foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Seul em 1988. Um fato curioso sobre ele é que ele foi o primeiro italiano da história a ganhar uma prova de maratona em Olimpíadas. E ele levou a prova com um tempo de 2 horas, 10 minutos e 32 segundos. Logo na sequência, a gente vê aqui eu vou deixar o nome dele aqui escrito de novo, não, você está vendo aí na telinha aí, é o Wang Yun Chou. Ele foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Ele representava o seu país, Coreia do Sul, e ele ganhou a prova com um tempo de 2 horas, 13 minutos e 23 segundos. Fato curioso sobre o Wang é que ele decidiu se especializar em maratonas após a primeira maratona que ele tinha feito na vida dele. Então, acho que a segunda prova dele já foi em uma Olimpíadas representando o seu país e o cara, ó, levou a medalha de ouro. Louco, né? Nas Olimpíadas seguintes, esse cara aqui, ó, o Josia Tugwani. Eu vou colocar também aí na tela para vocês verem. Ele foi medalhista de ouro nos Jogos de Atlanta de 1996, representando a África do Sul. Ele levou a prova com 2 horas, 12 minutos e 36 segundos. Fato curioso do Josia é que ele treinava de uma forma pouco costumeira por todos os seus outros adversários, né? Na verdade, a casa onde ele morava e a distância para a casa da família dele eram exatamente 42 quilômetros. Faltava aí os 195 metros. Mas aí ele utilizava isso como treinamento. Falava: ô mãe, tô indo aí na sua casa, valeu? Beleza, mas como é que você vai vir? Eu vou ir andando, espera aí que em 2 horinhas eu chego. E ó, fazia um treinamento bem massa. Louco, né? E aí a gente vai para os Jogos Olímpicos de Sydney, no ano de 2000. Aí a gente fala sobre o medalhista de ouro Jesaigne Abera.
Ele representava o seu país, a Etiópia, e ele levou a maratona com um tempo de 2 horas, 10 minutos e 11 segundos. Fato curioso é que ele foi campeão aos 22 anos de idade, sendo que ele correu a sua maratona olímpica um ano depois de ter feito a sua primeira maratona da vida também, assim lá como o sul-coreano. E aí a gente vai para Atenas, na Grécia, em 2004. E aí eu vou falar sobre o Stefano Baldini. Põe a cara desse cidadão aí na tela aí. Stefano Baldini, ele foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos da Grécia em Atenas, representando seu país, a Itália. Ele levou a prova com 2 horas, 10 minutos e 55 segundos. Agora volta aqui para mim. Tem um fato curioso dessa prova e na verdade eu vou falar que eu me recuso a falar que o Stefano Baldini ganhou essa prova, porque tem que pôr na conta daquele irlandês filha de uma que pegou o Vanderlei Cordeiro e simplesmente atrapalhou. Lembra daquele fato do padre irlandês que tirou o Vanderlei Cordeiro de Lima da prova da maratona no quilômetro 35, onde ele estava liderando a prova com folga e estava deixando a gente sonhar que teríamos um primeiro brasileiro campeão na maratona olímpica de toda a história? Pois é. Então, o Stefano Baldini só levou a medalha de ouro em 2004 por causa de um extremamente filha de um padre irlandês. E ponto. E aí a gente entra no nosso top 3. E aí a gente vai lá para as Olimpíadas de 2008 em Pequim, aonde o Samuel Wanjiru, ele foi campeão dos Jogos de Pequim em 2008, representando seu país, o Quênia. E ele levou a prova com um tempo de 2 horas, 6 minutos e 32 segundos. Detalhe, esse tempo é até hoje o recorde olímpico de todos os tempos na maratona em provas olímpicas. Volta aqui para mim. Lembrando que maratonas olímpicas, o recorde é determinado de 4 em 4 anos. Ou seja, por mais que o maratonista atual com recorde mundial tenha um tempo muito inferior a esse, nas Olimpíadas só vale o tempo percorrido naquela prova. Então, quem ainda detém esse tempo é o Samuel Wanjiru. E um fato curioso sobre o nosso querido Samuel é que, infelizmente, ele faleceu aos 24 anos de idade. E ele faleceu de um jeito que, ao fazer uma thread aqui, ele faleceu caindo do terraço da sua própria casa. O cara bateu o recorde olímpico de todos os tempos, super jovem, e infelizmente faleceu muito jovem também. Nossas condolências à família e o máximo respeito ao queniano Samuel Wanjiru. Ainda no top 3, ou seja, o top 2, vamos lá para as Olimpíadas de Londres, a penúltima Olimpíada que aconteceu no mundo, e eu falo do Stepan Kiprotich. Ele foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2012, representando seu país, a República de Uganda, e ele levou a prova com um tempo de 2:08:01. Um fato curioso sobre o Stefan é que ele foi o segundo atleta da República de Uganda de toda a história do país a ganhar uma medalha numa prova olímpica. A primeira e única medalha conquistada até então foi pelo compatriota dele, o John Akibua, nos 400 metros com barreira, lá em Munique em 1972. Que louco, né? Parabéns aí ao Stefan Kiprotich. E o número 1, não o número 1 do nosso top 10, porém o último campeão olímpico, que foi na Maratona do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. A gente fala dele. De quem? De quem? Dele, o mito, a lenda, o monstro. Eu tô falando de quem? É isso aí, se você chutou por algum motivo na sua vida aí, Eliud Kipchoge, sim. Ele foi o último campeão da maratona olímpica. Até porque não tivemos mais, Olimpíada por causa disso que está nos atingindo fortemente. Mas lá em 2016, Eliud Kipchoge, ele foi campeão da maratona, representando o seu país, Quênia, e levou a prova com um tempo de 2:08:44.
Aí você me pergunta, nossa William, mas o Eliud Kipchoge ele não quebrou a barreira de 2 horas? Por que ele tem um tempo tão ruim assim na maratona olímpica? Os percursos de maratona olímpica são totalmente, são diferentes dos percursos das maratonas, por exemplo, das majors. Ou seja, o percurso feito nas Olimpíadas para a maratona das Olimpíadas do Rio de Janeiro, creio eu que não foi exatamente o mesmo percurso da Maratona do Rio, por exemplo, que acontece a todos os anos, como é de uma forma tradicional. Então, na época também estava chovendo. Se você vê a chegada do Eliud Kipchoge no Sambódromo, né, na apoteose lá, se eu não me engano, a pista estava molhada, enfim, e o terreno no qual ele correu era um tipo de terreno no qual ele, não sei se ele não estava acostumado, mas era um terreno muito difícil, com bastante aclive e declive, o que dificulta com a performance de um atleta como o Eliud Kipchoge. Mas mesmo assim, tem uns fatos curiosos que naquele tempo ocorreu com o Eliud Kipchoge, que são o seguinte: naquela altura ele já tinha conquistado os títulos das mais tradicionais maratonas do planeta, que era a Maratona de Roterdã, Maratona de Londres, Maratona de Chicago, Maratona de Berlim, e ele tinha um patrocínio. Na verdade, ele é patrocinado por uma big marca esportiva, de qual todo mundo já sabe o nome, e no ano de 2017, um ano depois da sua medalha de ouro numa maratona olímpica, o Eliud Kipchoge acho que foi o primeiro atleta a faturar uma grana na casa dos $1 milhão por participar de um evento, uma experiência que fizeram com ele na Itália. Todo mundo já sabe o evento que é o evento Breaking 2, um evento que ele participou com o intuito de quebrar a barreira de 2 horas. Ele correu no autódromo de Monza, na Itália, e ele não conseguiu quebrar essa barreira por 25 segundos. Na época ele correu 2 horas e 25 segundos em um evento totalmente produzido e fechado pela essa grande patrocinadora que ele utiliza, e inclusive esse evento foi utilizado para o lançamento na época de um tênis que até hoje causa muitos burburinhos e modificou totalmente o mercado de tênis do planeta. E vocês já sabem de qual tênis que eu estou falando. Bom, é isso aí. Esse foi o top 10 dos últimos 10 medalhistas de ouro olímpico. E eu queria saber se vocês gostaram desse conteúdo. Por isso, deixem os seus comentários aqui nesse vídeo e siga todas as nossas redes sociais. Esse vídeo está sendo produzido pela WM Designer, que faz esses trabalhos aqui, ó. Esse trabalho aqui, esses trabalhos aqui, que são flyers esportivos, flyers running. E se você quiser conhecer o que são flyers esportivos, entre na página deles, vejam e peça o seu. Divulgue a sua marca, a sua melhor corrida, aquela sua corrida mais memorável. Eles fazem um belíssimo trabalho de alta qualidade e é totalmente competente. É um trabalho feito de corredor para corredor. Beleza? E sigam nossas outras redes sociais. Se você ficou até aqui no vídeo, cara, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. No próximo vídeo eu vou falar de todas as medalhistas de ouro olímpico da maratona olímpica feminina. Valeu? Um abraço para vocês e não se esqueça, se fosse fácil, não era para você. Grande abraço, fui!